Esse é o trabalho de pesquisa operacional do curso de Engenharia de Produção da UFTM no semestre 2024.2. Essa disciplina foi ministrada pelo professor Flávio Molina e o trabalho foi realizado pelos alunos João Pedro Prudente, João Pedro Quintino, Júlia Bonicelli, Kathleen Gama e Lara Corradini. O trabalho é pautado no livro Pesquisa Operacional Aplicada à Logística, do Adriano Manissoba da Silva. Assim, vamos resolver 3 exercícios desse livro. No capítulo 2, que trata-se de modelagem de problemas, temos a seguinte questão. Uma indústria de descartáveis precisa programar a produção para o próximo mês e dispõe das seguintes informações acerca de seus 3 produtos. Apresenta a tabela de dados. Sabendo que a empresa dispõe de 300 horas, 100 kg de papel e 50 kg de plástico, formule o problema de programação linear que maximize o lucro da empresa. Vamos à resolução. Inicialmente, precisamos identificar as variáveis de decisão. Assim, como a empresa tem 3 produtos, para maximizar o lucro da empresa, é necessário decidir quanto produzir de cada produto. Então, vamos chamar de X1 a quantidade de guardanapos produzidos, de X2 a quantidade de copos produzidos e de X3 a quantidade de potes produzidos. Essas são as nossas variáveis a partir de agora. O próximo passo é identificar nossa função objetiva. De acordo com o enunciado, devemos maximizar o lucro da empresa. Assim, nossa função objetiva pode ser dita pelo lucro de cada um desses itens multiplicado pela sua variável, que é a quantidade de itens produzidos. Pela tabela, o lucro pelos guardanapos é de R$ 8,00, o lucro pelos copos é de R$ 3,00 e o lucro pelos potes é R$ 4,00 por unidade. Assim, nossa função objetivo fica maximizar Z igual a 8x1 mais 3 vezes x2 mais 4 vezes x3. O próximo passo é identificar as restrições do problema. De acordo com o enunciado, a empresa dispõe de 300 horas, 100 kg de papel e 100 kg de plástico. Assim, sua produção é restringida por esses fatores: horas, papel e plástico. Aqui a gente tem que se atentar porque a limitação está dada em quilos, enquanto na tabela a gente tem em gramas os dados. Então precisamos converter tudo para uma mesma unidade. A gente escolheu colocar em gramas. Vamos lá. A primeira restrição é justamente 300 horas. Pela tabela, a gente consegue identificar que as horas para se produzir guardanapo está dita em 2 horas necessárias para a fabricação, para copo 1,5 e para pote 4. Assim, a nossa equação fica 2x1 mais 1,5x2 mais 4,x3 menor ou igual a 300, que é a nossa quantidade máxima de horas. Com relação ao papel, a nossa tabela tem 300 gramas de papel para guardanapo, 100 gramas de papel para copo e 200 gramas para pote. Assim, nossa equação fica 300x1 mais 100x2 mais 200x3 menor ou igual a 100.000, porque são 100 kg de papel o nosso máximo. Em gramas, fica 100.000 gramas, considerando que 1 kg é igual a 1.000 gramas. A próxima restrição é com relação ao plástico, 50 kg de plástico. De acordo com a nossa tabela, para guardanapo são 50 gramas, para copo 40 gramas e para pote é 45 gramas. Assim, nossa equação fica 50x1 mais 40x2 mais 45x3 é menor ou igual a 50.000, novamente pela questão da conversão para gramas. A última etapa da nossa resolução é identificar os domínios das variáveis. Como estamos tratando de quantidade produzida, a gente tem que estipular que para produzir esses itens, né,
não pode ser uma quantidade negativa. Então, o domínio das variáveis é justamente, a gente generaliza aqui, né? x1, tanto para x1, quanto para x2, quanto para x3, é maior ou igual a zero. Ou seja, você pode produzir uma quantidade maior que zero, ou não produzir nada de alguma dessas variáveis. Então, nosso modelo fica maximizar z igual a 8x1 mais 3x2 mais 4x3, sujeito a 2x1 mais 1,5x2 mais 4x3 menor ou igual a 300, 300x1 mais 100x2 mais 200x3 menor ou igual a 100.000, 50x1 mais 40x2 mais 45x3 menor ou igual a 50.000, com domínio de x1, x2, x3 maior ou igual a zero. Essa foi a nossa primeira resolução do exercício proposto. O próximo exercício proposto é do capítulo 3 do livro, que trata justamente de soluções gráficas. A questão 6 propõe mínimo de x1 mais x2 sujeito a x1 maior ou igual a 10, x2 maior ou igual a 15, contanto que x1 e x2 são maiores que zero, maiores ou iguais a zero. Assim, a solução gráfica propõe justamente que a gente encontre a solução ótima através de gráficos. Aqui está o nosso gráfico geral e eu vou explicar cada etapa. A primeira etapa é justamente identificar essas restrições, quais são as retas que representam essas restrições. No nosso exercício, vamos chamar de x1 a variável do eixo horizontal e de x2 a variável do eixo vertical. A primeira restrição, aqui x2. A primeira restrição é justamente de que x1 é maior ou igual a 10. Por isso, aqui em 10, a gente limita a nossa área para cá. Nós temos, na verdade, uma reta aqui e ela se expande para a direita, porque x1 é maior ou igual a 10. A segunda restrição é de que x2 é maior ou igual a 15. Assim, x2, aqui seria nosso 15, tem uma reta aqui que limita e a área é para cima, né? A região viável de soluções é para cima porque x2 é maior ou igual a 15. Assim, toda essa área em roxo é a nossa região viável do problema, onde tem as possíveis soluções, né? Após fazer isso, temos que analisar a questão do nosso vetor gradiente. Nosso vetor gradiente vai ser dado por derivada parcial de z em relação a x1 e derivada parcial de z em relação a x2, que é justamente o nosso 1 e 1. São os valores que acompanham as nossas variáveis na equação, na nossa função objetiva. Tá, então o nosso gradiente, ele é dado aqui, em questão de escala, a gente não vai conseguir imprimir ele muito bem. Mas, considerando, né, que as suas coordenadas são iguais, ele dá exatamente na diagonal. O nosso vetor gradiente é mais para guiar a gente para traçar as curvas de níveis. E assim a gente pode traçar as curvas de níveis sempre perpendicular ao nosso vetor gradiente. Inicialmente, a gente precisa traçar uma curva de nível que seja perpendicular, mas que esteja dentro da região viável. Então, escolhemos essa curva, que seria x1 mais x2 é igual a 40. Assim, a gente consegue traçar ela, né, identificando onde ela corta os eixos, que seria essa equação da reta em verde.
E aí, como o nosso problema é de minimizar, como dito aqui no nosso enunciado, a tendência das curvas de níveis é justamente a gente tem que ir aproximando ela no sentido contrário do gradiente, né? Do vetor gradiente. Então, a gente tem que ir no sentido contrário dele e pegar o último ponto dentro da região viável. Assim, conforme você vai sugerindo novas curvas de níveis, né? A gente testou 3 aqui no caso. Você vai chegando mais próximo, né, do final da região viável, justamente no sentido contrário do vetor gradiente. No fim, a gente chega aqui o ponto mais abaixo, né, que está mais no sentido contrário do vetor gradiente, seria esse ponto A, que é justamente onde x1 é igual a 10 e x2 é igual a 15. Portanto, a solução ótima é dada pelo ponto x1 igual a 10 e x2 igual a 15. O valor da função objetiva no ponto ótimo é dado por z igual a x1 mais x2, que é a nossa equação. Z é igual a 10 mais 15, então z é igual a 25. Esse é o valor da nossa função objetiva no ponto ótimo do nosso problema. Essa foi a resolução desse problema por meio do método do gráfico. Por fim, vamos resolver a questão 6 do capítulo 5, que trata-se da aplicação do método simplex. A questão propõe um problema de maximização da equação 8x1 mais 3x2 mais 4x3, sujeito às restrições 2x1 mais 1,5x2 mais 4x3 menor ou igual a 300, 0,3x1 mais 0,1x2 mais 0,2x3 menor ou igual a 100, 0,05x1 mais 0,04x2 mais 0,045x3 menor ou igual a 50, e todas as variáveis maiores ou iguais a zero. Inicialmente, para a gente conseguir aplicar o método simplex, a gente precisa colocar na forma padrão. Como o problema é de maximizar e a forma padrão é de minimizar, precisamos multiplicar a equação objetivo inteira por menos 1. As restrições precisam estar todas com o sinal de igualdade. E quando inicialmente vem com o sinal de menor ou igual, a gente precisa adicionar uma variável de folga. Como todos são de menor ou igual, a gente vai adicionar nos 3 casos, nas 3 restrições, cada uma com uma variável diferente. E, por fim, atualizar o domínio, né, com as novas variáveis, também todas maiores ou iguais a zero. Nesse caso, não precisamos fazer nenhuma modificação de domínio, porque a forma padrão já é maior ou igual a zero. Assim, a gente pode montar a tabela simplex, onde a gente coloca todos os coeficientes, coloca os custos e transforma essas equações em uma tabela. Bom, vamos lá. Depois de dispor os dados, a gente identifica que a nossa base inicial, a gente pode pegar como base inicial justamente o que forma a identidade, né? Que é um dos critérios para conseguir realizar o simplex. Então, a gente escolhe como base inicial o W1, o W2 e o W3. Assim, a base inicial atende às condições iniciais, que é justamente ter as variáveis da base formando uma matriz identidade e os custos das variáveis básicas serem nulos, que é o que a gente também identifica aqui na nossa linha Z. Bom, então essa base a gente pode já entender como que é a solução dela, se é uma solução ótima ou se precisa de ainda fazer equações e melhorar essa questão da tabela. Depois de entender as condições iniciais, a gente vai então avaliar a solução que a gente encontrou. Essa solução não é ótima, porque os custos das variáveis não básicas não são maiores ou iguais a zero. Justamente por conta dessa linha aqui, ó. Essa linha fala os custos de cada variável. Como
Quando tem valores negativos, essa solução não é ótima. Deveriam ser valores positivos ou iguais a zero. Assim, a gente tem que fazer alguma modificação na nossa base. Então, vamos identificar qual que é a variável que deve entrar na base observando os valores dos custos. A gente vai pegar o menor custo, que nesse caso é da variável x1, que está com menos 8. Dentre os valores da linha Z, o menos 8 é o menor. Então, a variável x1 vai entrar na base. Ao analisar os coeficientes da variável x1, se eles fossem todos negativos, seria o caso de um problema ilimitado. Mas como são positivos, né, tem pelo menos um positivo, não é esse caso. Assim, vamos analisar a variável para sair da base. Esse cálculo é feito pela divisão do custo pelos coeficientes da variável que vai entrar na base. Então, a variável que vai sair da base é o W1, certo? Pela menor divisão, a gente identificou que o W1 vai sair da base. Agora, a gente atualiza a tabela, troca a variável da base e faz equações elementares para atender às condições iniciais novamente, que é justamente identificar a matriz identidade com as variáveis da base e os seus custos serem nulos. Aqui a gente já trocou a nossa variável e vamos realizar essas equações para justamente chegar na nossa coluna aqui da matriz identidade, que agora a gente deve fazer igual a que era anteriormente do W1, justamente para permanecer uma matriz identidade com as variáveis da base, e anular o custo dessa nova variável na base. Assim, a gente vai realizar as seguintes equações. A nova linha L1 vai ser dividida por 2. Essa vai ser dividida por 2 para chegar na nova linha. Por quê? A gente precisa que o 2 se transforme em 1. A partir dessa nova linha, que a gente, realizando todas as continhas, chega nesse resultado, a gente vai fazer as outras contas. A gente vai utilizar o L1 linha porque fica mais fácil, justamente porque a gente conseguiu um 1 aqui, fica mais fácil de zerar as outras linhas para chegar no que a gente quer. Assim, o L2 vai ser L2 menos 0,3 L1 linha. O L3 vai ser L3 menos 0,05 L1 linha. E o LZ vai ser LZ mais 8 L1 linha. Assim, após executar todas as continhas para todos os valores, porque não é só nessa coluna que a gente realiza a conta, a gente realiza sempre para a linha completa, para os valores serem atualizados e não sofrer alteração na relação entre as variáveis, a gente obtém essa tabela. Agora, essa tabela atende às condições iniciais do simplex. Por quê? Porque ela tem a matriz identidade com as variáveis da base. W2 e W3. E os custos das variáveis da base são 0. Certo. Agora, a gente analisa se a solução é uma solução ótima. Todos os custos das variáveis não básicas são maiores ou iguais a 0. Como a gente pode observar, aqui é 0, 3, 12, 4, 0, 0 e 1.200, né? No caso, esse aqui seria o resultado da função objetiva. Então, a gente conseguiu que os custos das básicas fossem 0 e os custos das não básicas ainda assim fossem maiores ou iguais a 0. Com essa condição, a gente tem uma solução ótima. É a solução ótima do problema. A solução ótima encontrada pelo problema é x1 igual a 150, x2 igual a 0, x3 igual a 0, w1 igual a 0, w2 igual a 55, w3 igual a 42,5, com o valor da função objetivo igual a z
igual a menos 1.200, que a gente sempre coloca o valor de Z oposto ao da tabela, né? Multiplicado por menos 1. Essa foi a nossa resolução de 3 exercícios do livro de pesquisa operacional, proposto pelo professor como trabalho da disciplina. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada!